que dá segunda chance, realiza o extraordinário na tua vida. Bem-vindos ao Vivendo o Extraordinário. Eu te convido hoje a participar com a gente desse vídeo no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje a gente vai falar de 3 dons, então senta aí e se prepara que vai ser extraordinário, tá? A gente vai falar sobre o discernimento dos espíritos, o dom de ciência e de sabedoria, ok? Então vamos começar esse vídeo, né? Clamando para que o Espírito Santo retire de nós agora, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração, todo tipo de cegueira espiritual, para que a gente receba do Espírito Santo todo o dom de revelação, né, sobre nós. Irmãos, a gente vai falar primeiro a respeito do discernimento dos espíritos, né? E eu quero falar de um aspecto que é muito importante, porque eu lembro muito, isso veio muito forte no meu coração, aquela passagem em que diz que Jesus crescia em estatura, em graça e sabedoria. Então Jesus, ao longo do processo, foi crescendo em graça e sabedoria. O que acontece hoje é que muitos servos e servas que começam o processo, né, logo após que recebem o batismo no Espírito Santo e tudo mais, acreditam que vão estar andando na rua e de repente um raio vai cair na cabeça, né? Algo extraordinário vai acontecer e que no outro dia ele já tem discernimento, sabedoria, ciência, né? Que no outro dia ele já é profeta. E assim como Jesus cresceu em estatura, graça e sabedoria, é ao longo do processo que a gente vai aprender a discernir e, de fato, exercer estes dons carismáticos. Então, você não vai dormir e durante um sonho Deus vai mandar um anjo e, de repente, no outro dia você acorda e você já tem discernimento, sabedoria, ciência e tudo mais, tá? É ao longo do processo, ok? O discernimento, então, é um dom carismático que me ajuda a interpretar se aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração ou é do Espírito Santo, ou é do inimigo de Deus, ou será que é da minha natureza humana? E aqui eu já entro no segundo ponto, porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? Eu tive essa dificuldade muitas vezes, de não conseguir discernir se aquilo que estava no meu coração era da minha natureza humana, era do Espírito Santo ou é do inimigo de Deus, certo? Então, por isso que chama discernimento dos espíritos, que é para eu saber se aquilo que está no meu coração vem de Deus, do Espírito Santo, vem da minha natureza humana ou vem do inimigo de Deus. Como eu vejo que a maior dificuldade dos servos é saber se aquilo é da minha natureza humana, eu vou te dar agora a dica preciosa para você começar a conseguir discernir aquilo que Deus coloca no seu coração. Porque eu vejo que é muito importante o dom do discernimento, não só nos ministérios, né? Vamos dizer que ele é importante na nossa vida, ele é importante no meu trabalho, ele é importante na minha vocação, ele é importante no meu ministério. O dom de discernimento ele é extremamente importante em todos os âmbitos da minha vida. Mas como que eu vou discernir se aquilo que está no meu coração não é do meu eu? Passando pela via purgativa. Isso quer dizer o quê? Lutando contra a concupiscência da minha carne, né? E essa é a luta mais difícil, que é quando eu tento tomar esta consciência de que o pecado faz mal para minha alma, que o pecado é mal e causa um dano enorme na minha alma, né? Depois, o que eu posso fazer e que vai me auxiliar a lutar contra a concupiscência da carne é o jejum. O jejum é quando eu digo para mim mesma, não é os prazeres que me importam, mas a minha intimidade com o Senhor, meu Pai e Deus. Então é um processo, tá? Também tem alguns servos e servas, e eu tenho uma amiga em especial que é assim, né? Que antes dela começar o crescimento, ela falava assim, mas eu acredito que eu não estou pronta, né? Então é Deus que capacita.
Tem servo e tem serva que querem começar o seu crescimento, sua perseverança já pronto. E, gente, isso não existe. É ao longo do processo que a gente cresce em graça e sabedoria, ok? É ao longo do processo que eu começo a entender se aquilo que está no meu coração é de Deus, é do meu eu ou é do inimigo. Isso também vai funcionar quando, por exemplo, alguém proclama algo, né? É nítido, é perceptível, depois que eu tenho já um certo tempo de caminhada, eu consegui perceber se aquilo é do Espírito Santo, se aquilo é da pessoa, da natureza dela, ou se é do inimigo, ok? Tá, e como que eu faço para proclamar aquilo que Deus está colocando no meu coração? Como é que eu faço para exercitar isso, né? E saber, o melhor lugar para o servo exercitar isso é no abastecimento. Porque lá, irmão, se for da sua natureza humana, ninguém vai falar, eu confirmo, entendeu? Eu lembro um caso, por exemplo, que eu estava no começo da minha caminhada e o Senhor colocava uma dor de estômago, né, bem forte, e em seguida ele me dizia que ele ia curar uma pessoa que estava com um câncer de estômago, né? Então o Espírito Santo colocava isso no meu coração e então eu tive que enfrentar os meus medos, né? Saber que aquilo talvez não fosse do meu eu, discernir isso e proclamar. A partir do momento que eu proclamei, alguns minutos depois, um padre que estava na assembleia conosco, porque não era um abastecimento, era uma experiência de oração, um padre confirmou aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Então, a partir daí eu comecei a discernir qual era a voz de Deus, qual era o meu eu e qual era o inimigo, ok? Bom, discernido, estando nesse processo, né, o Espírito Santo pode ainda nos dar o dom de ciência e de palavra de sabedoria. O dom de ciência é quando o Senhor ele deseja revelar algo que está secreto, né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que existe um vazio na nossa alma que só o Senhor tem acesso. Então, existe um centro, um profundo na nossa alma que só Deus tem o acesso. E às vezes, para levantar uma cura, algo maior, Deus então nos dá o dom de ciência para revelar aquilo que estava secreto, né? Exemplo, uma vez a gente foi orar por um homem, né? E Deus colocava no meu coração, segure a mão dele. Então eu pedi licença para ele, perguntei se eu podia segurar na mão dele e dei a mão dele e segurei a mão dele, né? Depois de ter pedido licença, tudo respeitando a intimidade daquela pessoa. E segurei a mão dele e em seguida o Senhor colocava no meu coração que esse homem, ele sofria, ele tinha uma ausência muito grande na sua infância da sua mãe, porque ele é que teve que cuidar dos seus pais desde muito cedo, né? E o que ele sentia falta era de coisas simples, como, por exemplo, a mãe levar ele na escola de mãos dadas, como acontecia com seus amigos, né? Então, ele sabia exatamente de qual situação Deus estava falando, né? E Deus quis revelar aquilo para, em seguida, através da palavra de sabedoria ministrada por um outro colega que estava comigo, orando por este homem, Deus, então, fazer uma reparação dessa ferida. Então, a pessoa que estava comigo recebeu, então, o dom de sabedoria. O dom de sabedoria, ele está muito ligado ao dom de conselho, que é quando eu vou orientar esta pessoa, por inspiração do Espírito Santo, a conseguir lidar com aquela situação, né? Muitas vezes para curar algo, né? Muitas vezes para perdoar, né? Então, naquele momento, a pessoa que estava comigo disse, eu acredito que você já tenha perdoado os seus pais, porque você tem um certo tempo de caminhada, e ele disse sim, perdoei, inclusive na confissão. E aí, né, ele falou assim, a pessoa que estava comigo orientou esse homem para que ele buscasse a reparação dessa ferida, né? Porque o perdão aconteceu, mas a ferida ainda não tinha sido reparada, ok? Sido curada. Então era necessária essa reparação. Então vocês entenderam
que muitas vezes a gente não vai conseguir separar, né? Aqui é o quadradinho da ciência, aqui é o quadradinho da sabedoria, aqui é o quadradinho do discernimento. Tampouco a gente vai dormir e de repente, acordei, agora eu tenho discernimento, sabedoria e ciência, né? Não, é um processo onde a gente vai aprendendo no nosso quarto de oração, no silêncio, na intimidade com Deus e com o Espírito Santo, aprender a discernir todos esses dons carismáticos, ok? A palavra que eu quero dar para vocês é sobre um dom de ciência, tá? Evangelho de São Mateus, capítulo de número 1, verso de número 20, né? Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então, Deus, através do dom de ciência, revelou aquilo que era secreto para São José, né? Para que ele aceitasse Maria como sua esposa, porque o filho que ela esperava era o Filho de Deus, entendeu? Então esse é o dom de ciência que se manifesta em nós, né? O dom de discernimento dos espíritos, eu posso dar um exemplo na palavra de Deus, que é quando Pedro diz para Jesus, por exemplo, não, Senhor, não convém que você seja crucificado, não vamos permitir que isso aconteça, né? E Jesus então diz para ele: afasta-te de mim, Satanás, né? Porque ele percebe que naquele momento não é Pedro que fala, mas o inimigo de Deus, através de Pedro, querendo que os propósitos de Deus não acontecessem, né? Querendo que a promessa de Deus para nós, que é Cristo Jesus, não fosse crucificado. Isso então é o dom de discernimento, de sabedoria e de ciência, e eu profetizo sobre a sua vida que esses carismas serão semeados hoje através do Espírito Santo de Deus no seu coração e que eles darão frutos enormes para o reino de Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Deus do impossível e hoje